Por que alguns atletas ficam milionários e outros vivem quebrados? No episódio de hoje do No Topo Podcast, nós trouxemos exemplos reais de atletas que conquistaram o verdadeiro sucesso e construíram negócios. Inclusive, você vai ficar sabendo de uma notícia quente, onde Cristiano Ronaldo acaba de investir em uma grande empresa, se tornando sócio dela. E o que está por trás disso é ainda mais transformador para o seu esporte, para os seus negócios e para a sua vida. Colocar a mentalidade de atleta em si mesmo pode ser a grande estratégia para você começar a colher frutos dentro do esporte e da sua vida, como exatamente fazem os grandes campeões. Nós compartilhamos casos reais de atletas e empresários da atualidade que estão conquistando relevância profissional e pessoal com a mentalidade que está sendo o grande divisor de águas entre aqueles que conquistam o sucesso, ganham mais dinheiro e vivem melhor. Então esteja, a partir de agora, atento, atenta a mais um episódio do No Topo Podcast. Diogo, por que alguns atletas ficam milionários e outros vivem a vida inteira quebrados? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de 7, 8, 9, 10 milhões de dólares aí, que é valores que os atletas estão investindo em empresas. E a gente já lidou, né, com muitos e muitos atletas, tanto na Atleta Pro, quanto eu trabalhando, patrocinando alguns atletas, já tive empresa de suplementação e lidei bastante com atleta, e a gente sempre vê isso acontecendo com os atletas, eles tendo uma carreira, às vezes bem sucedida, às vezes nem tanto, mas o destino final da carreira de muitos atletas, ele não é nada bom. Na maioria dos casos, a gente vê que o atleta acaba se perdendo financeiramente, às vezes se ele ganha muito durante a carreira, ele se perde, depois perde todo aquele dinheiro, ou às vezes ele não consegue gerar tanto valor durante a carreira, muito porque ele não desenvolve essa mentalidade de ter patrocínios, de conquistar bons parceiros comerciais durante a carreira. Então acontece muito isso, a gente viu acontecer muito e continua acontecendo, né? Mas alguns atletas, eles se diferenciam. Aí eles jogam um outro nível desde sempre. Desde o início da carreira deles, já dá para perceber que eles têm uma mentalidade diferente, né? E um caso emblemático, que não dá para deixar de falar, é o Cristiano Ronaldo. Demais. Esse cara, desde o início da carreira, dá para perceber que ele sempre tomou e teve decisões muito estratégicas quando se fala em patrocínios, contratos e tudo mais, né? Tudo que está além do esporte em si, da performance dentro do campo, que também o cara é uma máquina, né? Total. Então ele é muito bom dentro do campo, tem todo aquele condicionamento, tá jogando ainda, né? Quantos anos ele tem? 41 anos de idade. Jogando em alto nível, mas fora de campo, construindo a marca pessoal dele, ele também é fora de série. Ele tem a mesma mentalidade dentro e fora de campo. E uma movimentação até que chamou a atenção que é... Oi? Ele é um atleta empreendedor, né? Não é só o atleta que é campeão no futebol, ele é um atleta que é campeão fora do futebol também. E uma movimentação que chamou a atenção, né, de todo mundo aí faz pouco tempo, é recente, é que ele comprou, muitas manchetes falam, né, que ele comprou a Herbalife, virou sócio da Herbalife, e realmente ele virou sócio da Herbalife. Só que as pessoas não percebem o tamanho disso. Mas a gente vai explicar um pouco melhor como é que foi essa história. Na verdade, sim, ele se tornou sócio da Herbalife, mas não é da marca específica que vende os suplementos. Isso ele já é garoto propaganda da Herbalife desde 2013. Pois é, faz muitos anos, né, que ele Faz muitos anos. A cara da Herbalife. Ele é a cara da Herbalife e muita gente critica, né, a Herbalife e tal. Mas é muito também, eu entendo, porque é o modo que a Herbalife, o modelo de negócios da Herbalife, ele é diferente do mercado tradicional de suplementos, ou de alimentos, enfim.
É marketing, não é multinível, né? É venda direta, né? Venda Então, direta. é um modelo diferente, tu não encontra nas lojas, mas é um modelo de negócio que funciona muito bem, e Principalmente eles, nos Estados Unidos, né? principalmente nos Estados Unidos, aí às vezes o pessoal observa só o nosso mercado aqui brasileiro e vê produtos muito caros, né? Muito caros não, são mais caros às vezes que a média dos suplementos e fica falando bobagem, mas não, é um tipo de mercado diferente, onde a venda é feita de uma forma diferente, então eles precisam ter uma margem maior para sustentar o negócio. E é um negócio que fatura bilhões, eu acho que são. É muito, acho que são 8 bilhões por ano de dólares, né? É um negócio gigantesco. E o Cristiano Ronaldo investiu em uma empresa subsidiária da Herbalife. É uma empresa da Herbalife que ela criou é como se fosse um aplicativo, né? É uma empresa de tecnologia, é Pro2Call o nome, software, né? Empresa de software, de tecnologia. E ela está desenvolvendo um aplicativo, não tem nenhum produto bem estruturado ainda, está começando, né? Está em fase beta de testes, e esse aplicativo ele vai ajudar, até eu estou com a pesquisa aqui aberta que eu fiz, ele vai ajudar as pessoas a terem um progresso, né? A medirem o seu progresso de saúde, nutrição, colocando metas diárias de bem-estar, usando a inteligência artificial, e tudo isso se conecta muito com o propósito, né, do Cristiano Posicionamento. Ronaldo, o Inclusive, posicionamento ele tem dele. uma conexão, não sei se tu já viu, Diogo, com a UP, né? Que é as pulseiras que Sim, medem todo esse eu acho que ele é processo. sócio também. Não sei se ele é sócio, mas é até interessante agora ele tá fazendo esse investimento, porque é algo Uhum. que ou vai conectar com a UP, ou de fato ele está comprando algo para fazer melhor do que o UP, né? Porque parece, né, olhando por cima, assim, na pesquisa que eu fiz, que é algo parecido. O UP é aquela pulseira, né, que até é Isso, concorrente aqui da Garmin, mas que não tem visor, né? Ela é isso. só a pulseira e ela mede todos os teus dados aí. E ele é garoto propaganda, mas eu não sei se ele não tem também alguma participação. Então, eu não sei se essas duas empresas são concorrentes ou não. Mas a visão dele para se tornar sócio também dessa empresa, ele investiu 7,5 milhões de dólares. Uhum, Isso, para nós, é muito, uhum, mas para ele não é nada. sim. Então, até quando eu vi, 7 milhões de dólares investiu, isso aí para ele é uma brincadeira. É troco. A casa dele vale muito mais do que isso, Sim, né? As sim. casas, uma das Um carro, casas, né? um carro às Então, vezes, né? ele já tem um rendimento muito, muito, muito superior a isso. Mas ele entrou com 7 milhões e meio de dólares por 10% dessa companhia. Então, ela foi avaliada em 75 milhões de dólares. Mas é uma empresa que nem tem produto direito ainda, mas tem Uhum, toda a força de distribuição da Herbalife, claro. Mas o maior valor que ele está colocando nisso não é nem esse valor de 7 milhões e meio, né? É o valor da marca pessoal dele. Isso vale muito, mas muito mais do que 7 milhões de dólares. sim. Uma postagem que ele faz, mas ele vai entrar, pelo que eu pesquisei, assim, ele vai entrar com mais força até, Uhum, com visão de sócio mesmo, porque ele tem 10%, né? Então sim. é interesse total dele que essa empresa escale muito. Uhum, Então ele entra com esse poder da marca pessoal dele, que está totalmente atrelada ao produto, para fazer com que a empresa saia desse valuation de 75 milhões agora e decole, né? E com isso a Herbalife, que é a dona dessa empresa, né? A maior participação é da Herbalife. Depois do anúncio também, as ações no mesmo dia subiram 16%. olha só. Então, olha só o poder Uhum. da imagem dele, né? Vincular Então, Cristiano Ronaldo, exato. só vincular ele, agora ele tem 10% dessa empresa, mas isso aí talvez 0,00001% da Herbalife, Sim. como um todo. Isso fez subir 16% as ações em um dia. Então, veja o poder que ele tem, né? Então, a própria Herbalife conquistou, ganhou muito dinheiro com isso. Se a Asas também se manter, né?
Mas só essa movimentação faz com que as pessoas queiram participar mais da empresa, né? Ela é uma empresa pública, então tu pode ir lá e comprar ações da Herbalife. Pô, o Cristiano Ronaldo investiu, eu também vou investir. Sei. Então tem esse poder É, também. isso aí. Só que o que está por trás disso, né, Diogo? Percebe que, como foi a pergunta que eu te fiz, assim, por que que alguns atletas ficam milionários e outros vivem quebrados? Será que o Cristiano Ronaldo faz esses movimentos de se conectar a marcas específicas que têm alinhamento nítido com performance, né, com saúde, porque essa é uma marca, uma empresa que ele está investindo agora, com ligação direta em bem-estar, né? Nesse movimento wellness que a gente está vendo que está andando a milhão, assim, né? Não tem mais volta. A geração Z, tudo isso está potencializando muito mais esse poder de fato de buscar o bem-estar, vários outros produtos que a gente pode também depois trazer aqui, que tem ligação com outros atletas. Mas por que que o Cristiano Ronaldo tem essa visão e gera esses resultados? E existem tantos outros atletas, né? Que inclusive tem uma capacidade assim de ter visibilidade, tem títulos muito importantes e não geram renda, não se tornam sócios de negócios e como tu falou muito bem, às vezes a carreira acaba e o atleta está quebrado, sem dinheiro e ainda com dívidas, né? Inclusive a gente teve um caso bem emblemático assim da Daiane dos Santos, né? Não sei se tu lembra desse caso, que ela até deu uma entrevista na CNN, se eu não me engano, há muitos anos atrás, que depois que ela se aposentou, ela chegou lá e deu uma entrevista e ela falou assim: eu fui ver que atleta não tem aposentadoria quando eu parei. Então ela não tinha guardado dinheiro, né? Teve contratos gigantescos, com certeza, mas foi gastando esse dinheiro, comprando uma coisa ou outra. E no dia para a noite, o atleta, quando acaba a carreira dele, ou sofre uma lesão que talvez não pode mais competir, né? Ele está sem renda. Isso acontece até mesmo nos Estados Unidos com principalmente jogadores de futebol americano, né, que começam a ganhar muito dinheiro e eles começam a bancar muita gente, família, comprar tudo, né, ostentar. E aí às vezes o cara quebra uma perna, quebra um braço, sofre uma lesão assim que tira ele do jogo e ele se torna uma pessoa endividada. Mas por quê? Porque ele não criou outros ativos a não ser a performance esportiva. Então, na tua visão, Diogo, o atleta ele precisa ter essa visão de empreender além do esporte, de não depender só do esporte para viver, de não depender só de ganhar competições para conquistar dinheiro, seja de premiações ou de patrocinadores. Ele tem que estar com uma visão assim como a do Cristiano Ronaldo, de investir em negócios, criar negócios, talvez usar a marca dele pessoal para se tornar sócio também de outros negócios? Total. O atleta que não faz isso hoje em dia, ele está com sério risco, né, de no final da carreira não conseguir se sustentar, porque Uhum. ele não construiu nada ao longo da carreira. Tu diria que Mas ele é está claro, criando um problema, então? é, Se ele não tiver essa visão para fora do esporte, ele talvez está criando um problema de quando não tiver mais o esporte, ele talvez pode não saber quem ele é, né? Porque o atleta também cria uma identidade de ser atleta. E o outro ponto que vai ser muito doloroso vai ser que ele não vai ter dinheiro uhum, mesmo. é. O problema é aquele atleta que ele acaba não. Eu não tô querendo dizer assim que todo atleta, bom, então agora todo atleta tem que ser um empresário, tem que fundar uma empresa, tem que virar sócio de uma empresa, enquanto tá também atuando em alto nível no seu esporte. Não é bem isso. O problema é quando o atleta, no meu entendimento, é quando ele foca apenas na performance, apenas no pódio lá, em ganhar as competições. Se ele focar apenas nisso e não cuidar da sua marca pessoal, do seu posicionamento, da sua relação com patrocinadores, e a relação com patrocinadores, às vezes o atleta ele pode até pensar, pô, mas eu não tenho patrocinador, então como é que eu vou cuidar? Eu tenho poucos aqui, não surge. Não, mas aí ele tem que fazer um trabalho para conquistar esses patrocinadores. O atleta precisa desenvolver esse trabalho porque isso vai ajudar muito ele. No momento que ele pega o jeito de conquistar patrocinadores, fechar bons contratos, tudo fica um pouco mais leve, mais simples e até dá mais força para ele treinar. Porque Uhum, eu total. acredito que treinar com dívidas
é pior, né? É, Treinar sem é muito patrocínio. mais desconfortável, né? Treinar já é É, desconfortável. já é. Treinar endividado é um desconforto total, né? Porque tu tá sempre na beira do precipício e já com metade do corpo para fora. E aí começa a influenciar no desempenho realmente aí nas competições, em todo o resto. Então, o atleta que consegue enxergar isso, consegue ir formando ao longo da carreira essa inteligência, essa estratégia para ter a marca pessoal forte, para conquistar patrocínios e para começar a enxergar possibilidades de investimento quando ele tem patrocínios e tal, parcerias. Um patrocinador pode virar um sócio. Sim. E aqui a gente está falando do Cristiano Ronaldo, é o maior exemplo assim que tem de números exorbitantes e tal. E aí muitos podem pensar, bom, mas não dá para trazer isso para minha realidade, porque eu trabalho aqui, eu sou eu sou um atleta que não ganha tanto, né, de uma modalidade que é pequena, mas existem também empresas menores, né? Não é só Total. Herbalife que existe. Então Sim. isso pode ser adequado, pode ser feito em situações que o atleta está num ambiente menor, investe, é patrocinado por uma empresa pequena, talvez ele vira sócio daquela empresa que é uma empresa menor. Por que não? Existe isso, acontece, mas poderia acontecer muito mais se o atleta tivesse a mentalidade certa e É, fizesse isso. e esse que é o ponto, né? Na verdade, assim, nem todo atleta tem mentalidade de atleta. Porque o que que é a Uhum. mentalidade de atleta? A mentalidade de atleta é o diferencial que faz uma pessoa ganhar mais e viver melhor. Ganhar mais em que sentido? O atleta com uma mentalidade de atleta, ele vai ganhar mais competições. Mas não só competições. Ele vai ganhar mais dinheiro também, mais patrocínios, vai conquistar patrocínios. Ele não vai depender dos outros, ele não vai viver de doações, de vaquinha, né? Ele vai buscar construir a carreira dele. Pode perceber que o Cristiano Ronaldo ele não esperou nada acontecer, ele criou as oportunidades, ele não esperou a oportunidade chegar nele. Ele não teve outra opção a não ser fazer dar certo, né? A mãe dele conta essa história, né? Que a mãe dele, assim, a família dele era extremamente humilde a ponto de passar fome, de não ter o que comer. Inclusive, não sei se tu já viu isso, Diogo, mas o Cristiano Ronaldo foi o quarto filho, né? Da mãe dele. E quando descobriu que ela estava grávida, ela pensou em abortar o Cristiano Ronaldo. E aí Imagina. pensa, uma família extremamente pobre, passando muitas necessidades, e aí nasce o quarto filho, Cristiano Ronaldo, né? E aí ele cria tudo que ele cria. Hoje a família, toda a família é bilionária, multibilionária, né? Porque a mãe já se tornou sócia de negócios, eles têm rede de hotéis, eles investiram numa Até construtora tem. aqui no Brasil, Aqui em Balneário Camboriú, né? Eu passei por lá semana passada e tem aqueles outdoors que tem a foto dele e da mais FG. duas Ele é a mãe dele pessoas. e a irmã. Ele é a mãe É a e a irmã. mãe e a irmã. Exatamente, a Eu família. até eu olhei, não fala, né? Óbvio. Mas Uhum. fala, eu acho, família. Como é que é o Aveiro, sobrenome? Aveiro, Slaviero. Aveiro. Aveiro, é. É, E aí, olha só, né? Aqui no Brasil, a isso aí. presença forte aí, a família está Viu envolvida. já em Gramado. Inclusive a irmã dele morava em Gramado até pouco tempo atrás, né? O sobrinho dele, não sei se eu já te contei, o sobrinho dele me acompanha na rede social, ele me Ah, segue. é? Esse que morava aqui é filho da irmã dele. Ele morava aqui em Gramado. O menino joga futebol também, assim. Acho que tem uns 16, 17 anos de idade. Então, tu vê como ele sempre teve essa mentalidade. E, na Uhum, minha visão, essa é a diferença, né? O atleta, uhum. o empreendedor que tem uma mentalidade de atleta, ele não vai esperar as oportunidades baterem na porta, ele vai fazer elas acontecerem, ele vai trabalhar pelo crescimento, né? A pessoa que tem uma mentalidade de atleta não precisa nem ser atleta, pode ser uma pessoa normal. Eu mesmo falo, né? Hoje eu tenho uma mentalidade de atleta muito mais forte do que quando eu era atleta. Quando eu vivia para o esporte, para o motocross, eu era bem menos disciplinado, bem menos focado do que eu sou agora. E eu devo tudo ao esporte, Diogo. Eu devo Uhum. tudo ao esporte. O que o esporte me entregou, eu uso hoje no mundo dos negócios, no empreendedorismo, para criar as empresas que a gente já criou até aqui. Tudo isso vem de competências que o esporte me ensinou, na dor e no prazer, mas muito mais na dor do que no prazer.
Então, e tem muito atleta que vamos dar um exemplo assim, como se fosse o atleta que é aquele CLT que assim vai viver o resto da vida com salário mínimo. O que é esse atleta? É aquele atleta que só pensa em treinar para competir. Mas ele está sempre se afogando. Sempre se afogando. Ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar a inscrição da próxima competição, né? Ele não sabe se ele vai conseguir comprar suplementação. Então ele vai viver fazendo rifa, vaquinha, tudo aquilo que a gente já sabe e conhece, mas ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver. Mas vai ser um sufoco até o último dia da vida. Esse é o atleta CLT. Aí tem o atleta que é PJ, né? Ele tem a empresa dele, ele se vê como uma empresa. Esse tem uma mentalidade de atleta, porque ele não espera as condições perfeitas surgirem e nem a ajuda dos outros. Ele vai lá e faz. Esse faz o quê? Ele investe tempo, energia e o dinheiro. Se ele tiver R$ 30, não tenho dinheiro, ele compra um livro para ler, cara. Ele vai na livraria, ele compra um livro. Se ele não tem dinheiro, ele vai numa livraria pública e vai ler o livro ali de graça. Porque ele quer adquirir conhecimento, ele sabe que para ter os resultados que ele ainda não tem, ele precisa adquirir os conhecimentos que ele ainda não tem. Só assim ele vai crescer. Então esse é o atleta que tem uma mentalidade de atleta e vai se desenvolver. E quando a gente leva isso, estende isso para a nossa vida, né? Essa mentalidade de atleta, a gente vai performar muito mais nos negócios, muito mais na nossa vida. A gente vai construir, de fato, impérios se a gente souber usar isso. A gente tem muitos exemplos hoje no esporte, inclusive atletas aí que já chegaram até nós, né? A gente já teve, turma, atleta que fazendo oferta para se tornar sócio de uma das nossas empresas, da Atleta Pro, 100% por Media for Equity, né? Porque o atleta tem mídia, viu no nosso negócio uma conexão muito grande com a marca pessoal dele e tal, e quis se tornar sócio, né? Naquela oportunidade a gente não desenvolveu e tal a ideia, mas tem muito atleta no Brasil se tornando sócio de negócios, de empresas, a própria Letícia Buffoni, né? Atleta do skate. Essa atleta, ela já se tornou sócia de diversas marcas que hoje são extremamente representativas no Brasil e no mundo, com o posicionamento dela. Mas o que é isso? Isso é mentalidade de atleta na prática. E o movimento inverso também acontece, né, Diogo? Que está acontecendo muito forte. Quantos CEOs hoje de empresa, quantos líderes, quantos fundadores trazem hoje o esporte para dentro do posicionamento deles? Quantos CEOs hoje estão dentro do triatlon, por exemplo, do jiu-jitsu? Olha o movimento que está tendo, né, dessas modalidades. Quantos empresários hoje se encontram para jogar tênis no final do dia, de final de semana? Porque tem o esporte como também uma plataforma de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade emocional, além de tudo. E esses são aqueles que estão aplicando mentalidade de atleta nos negócios e na vida, que tem competências que a maioria no mercado não tem. Inclusive, acho que vale compartilhar, Diogo, a gente teve uma conexão, né, com até uma pessoa que talvez muitos aí conheçam, né, o Marcelo Toledo. Hoje ele é um dos principais líderes, dos principais nomes em liderança e gestão no Brasil, e ele teve aqui num evento nosso do Champions, né, numa imersão nossa presencial aqui no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, e numa oportunidade ele compartilhou, como ele também foi atleta, ele foi atleta de natação, ele compartilhou, né, que o sonho dele é criar um negócio onde ele coloque dentro desse negócio, dessa empresa, somente pessoas que foram atletas. Por quê? Porque o atleta, ele tem competências que o ser humano normal não tem. Como, por exemplo, qual é a resiliência que um atleta precisa adquirir? O atleta é forçado a adquirir resiliência, né? Então ele sofre dor todo dia. Só que vai ter que fazer um filtro também, porque tem... Também. Por quê? Tem porque muito tem atleta sem mentalidade de atleta. Aí ele não vai exato. render nem dentro da empresa também não, mas a chance é maior. Quando ele consegue transferir, aí a chance de dar certo é maior, né? Exatamente. Então, por isso que a gente fala, quem tem uma mentalidade de atleta, assim como o Cristiano Ronaldo, não é só porque ele é o Cristiano Ronaldo, é porque ele tem uma mentalidade de vencer tanto dentro de campo quanto fora de campo. Ou vocês acham que assim, nossa, será que o Cristiano ele precisa comprar negócios? Será que ele precisa se tornar sócio?
Será que ele precisa investir tanto em performance para ele, em recuperação e tal? Talvez não, porque ninguém mais duvida do Cristiano Ronaldo. Não tem mais o que falar desse cara. Se ele quiser se aposentar hoje, tá tudo certo. Todo mundo vai lembrar do Cristiano Ronaldo como sendo o Cristiano Ronaldo. Mas por que ele continua jogando em alto nível? Porque isso é a mentalidade dele atuando, tá? Outro exemplo que a gente tem agora, que está muito recente também, né? O brasileiro Lucas Pinheiro, que acabou de conquistar uma medalha olímpica, a primeira medalha de ouro, né? Nos Jogos Olímpicos de Inverno, no esqui. Primeira medalha do Brasil, uma grande estreia aí para a nossa nação. Ele também acabou de sair uma notícia que depois dessa medalha conquistada, a empresa que ele desenvolveu, que é a Octo Skincare, né, uma empresa ligada ao mercado de cosméticos e na linha de segmento masculina, foi avaliado em 1 bilhão após a medalha de ouro dele conquistada. Então, olha só, uma marca que ele tinha, que talvez era pouco conhecida, e que agora, depois dessa conquista que ele teve, desse olhar, né, do mundo, do Brasil inteiro, essa marca saltou para um valor ali de mercado de mais de 1 bilhão de reais. Só que qual que é o principal ativo disso, Diogo? Dessa marca, dessa valorização da marca dele? Qual foi o principal ativo disso? Realmente foi o posicionamento dele, né? A trajetória dele como atleta, né? Tudo que ele está Posicionamento, a expressando. trajetória, todo esse valor que ele consegue transferir para a marca. Até essa notícia é bem recente aqui, até quem está no YouTube consegue enxergar aqui. No Spotify também, né? Tem pessoal que assiste também no Spotify. É uma notícia bem recente essa dessa marca. Eu realmente não conhecia, mas veja como tem esse poder, né, de crescimento. E é um varejo premium, né? Deve ser alto valor e tal, mas é bem relacionada à performance mesmo. Resolve um problema, né? Pelo jeito aqui tá até relacionado com frio, né? Frio e Esse calor, né? produto. Pelo que eu vi, o produto dele É. ali é um hidratante, né? Algo que ajuda assim a hidratar a pele em condições extremas de frio ou calor. E aí tem tudo a Uhum. ver com o que ele representa, né? Pensa, o cara vive num frio extremo, treinando, competindo. Então essa marca tem tudo a ver com o que ele vive. Mais uma vez, por que o Cristiano está lá conectado à Herbalife? Porque tem alinhamento com a É. performance. Lucas Pinheiro aqui é a mesma coisa. Ele criou um negócio que tem tudo a ver com o que ele vive, com o que ele acredita. E aí a valorização que teve não é por acaso, é por conta de tudo que ele vem construindo, inclusive a decisão que ele precisou tomar, né, Diogo, de representar o Brasil nesses Jogos Sim. Olímpicos foi muito dura, foi, na verdade, assim, abandonar tudo que ele construiu até então e começar do zero. Ele Uhum. assumiu o risco, ele tomou o risco. E isso a gente fala Uhum. muito no mundo dos negócios, né? O quanto o empreendedor tem que tomar risco para crescer. E no esporte não é diferente. Se tu não tomar risco no esporte, o Ayrton Senna já falava, né? É, todo mundo tem um limite. O limite dele era acima de todos os outros. Por isso que ele fazia voltas tão rápidas, ganhava tantas provas, porque ele Uhum. tomava risco, assumia risco. E se a pessoa não fizer isso, ela não vai crescer. Não existe crescimento sem risco, né? E até nessa, tá valendo aqui, né, que ele é, desde 2024, embaixador da Moncler, que é a Uhum, marca lá dos uniformes, que ele, então, conseguiu aproximar do Kobe, isso, que teve uma repercussão muito grande, né, nas Olimpíadas. demais. Os uniformes, né, que eram sensacionais aí da, dos atletas brasileiros. E isso é algo que também tá crescendo muito e nas próximas Olimpíadas, nessa aqui de inverno a gente já viu, né, mais marcas sendo expostas, porque as Olimpíadas sempre foram eventos onde não apareciam muitas marcas, né? Sim. Nos estádios não tem marca, não tem aquela propaganda, aquele outdoor, mas aos poucos estão aparecendo marcas. O próprio Comitê Olímpico está fazendo algumas parcerias. Eu vi até que em Los Angeles os estádios, não vai ser Los Angeles, né? É Los Angeles, sim. Ah, em Los Próximas Angeles? Uhum. Olimpíadas, os estádios, enfim, vão poder manter os nomes dos estádios ou fazer uma parceria com uma marca, que antes Olha isso só. não existia também. Então,
esse mercado, né, dos patrocínios e de empresas e de tudo que a gente vem falando aqui, ele só tende a crescer. Ele ainda tem espaço para crescer muito, porque Mas, ele já é muito explorado, mas ele pode ser mais explorado, e o esporte está crescendo muito também, não para de crescer. não Então, para. eu vejo como uma grande oportunidade para quem está no mercado, para quem é atleta, é uma fase, assim, uma era, né, a gente sempre fala, essa era aqui é muito abundante para os atletas que sabem se posicionar bem, e as empresas que têm relação com o esporte também é uma ótima oportunidade, mas empresas que não têm relação nenhuma também Também. podem aproveitar muito isso. Daí vem um outro caso, né, que a gente até ia comentar, do fisiculturismo, né, Nicolas? Total. A gente esteve, né, até em conjunto num podcast há um tempo atrás, uns meses atrás, e eu lembro que tu comentou, né, Diogo, que o fisiculturismo iria furar uma bolha de sair dessas apenas do mercado de fitness, né, de suplementação e tal, e iria começar a chegar em marcas fora desse mercado, né, em marcas tradicionais, assim. Mainstream, né? E aconteceu. O que que aconteceu agora com o Ramon Dino? Pois é, até no início do ano passado foi esse podcast, né, a gente falando sobre patrocínios e fisiculturismo, era um podcast focado em fisiculturismo, e eu trabalhei muitos anos com suplementos e sempre via os fisiculturistas sendo patrocinados apenas por marcas de suplementos, não fugia disso. Talvez algum equipamento, fitness e tal, mas era mais suplemento mesmo. As feiras de fisiculturismo é só marca de suplemento lá expondo. Isso é até hoje, né? Mas isso tá, eu falei lá que eu acredito que isso vai começar a mudar. E tá começando mesmo, né? Então a gente teve essa semana também um exemplo aí do Ramon Dino, atual campeão, né, do Mr. Olímpio. Ele é o atual campeão da categoria dele, fazendo uma campanha muito forte com uma empresa que é gigantesca, que é o Subway. Uhum. Então a gente não tem noção também, às vezes, né? A gente fala, pô, ele tá fazendo propaganda aqui para Max Titanium. Max Titanium é uma empresa muito grande, Sim, mas ela é minúscula comparado com o Subway. total. O Subway é uma empresa global, não sei, não tenho números aqui, mas ela é muito, mas muito maior que qualquer marca de suplementos, né? Total. E as marcas de suplementos cresceram muito também, é claro, lógico, mas ele está estreando, né? Fez essa campanha com o Subway, e é uma campanha bem bolada também, porque eu não vi exatamente como é que é, mas eu li a respeito, que é uma campanha onde eles batem, né? É o estilo americano de marketing lá, que eles batem não falam mal, né? Mas tiram sarro com o McDonald's e com o Burger King, se eu não me engano. Então ela tem uma forte tendência também de ter uma resposta, né? Porque bota o McDonald's e o Burger King, se eles respondem, eles querem provar, né? E eles vão chamar atenção para o Subway, se eles Sim. responderem. E se eles não responderem, talvez fique ruim também. Então, bota eles numa saia justa para talvez ter uma resposta ou não. Então, movimenta muito o mercado. É, E isso sendo feito com um fisiculturista brasileiro. muito incrível. Um cara que veio do Acre, né? Incrível. Que tinha É, arroz e ovo, que não tinha dinheiro para comprar carne, né? Há pouco tempo atrás, turma, há pouco tempo. Não, a gente não tá falando de 30 anos, a gente tá falando de não. 10 anos, nem isso, né? Que ele teve uma ascensão gigantesca, assim. Então, e o fisiculturismo tá acontecendo isso. Inclusive, a gente tem um atleta que é o Lucas Garcia, que na estreia dele no Mister Olímpia ficou com bronze, né? Top 3 na categoria 212 e acabou de sair essa semana também, junto com essa divulgação aí do Subway e o Ramon Dino, o Lucas Garcia acabou de ter uma entrevista no Globo Esporte, né? E fisiculturismo não saía nesses canais Muito tradicionais, pouco. assim, Globo Esporte e tal, né? Porque era uma modalidade até muito julgada, muito criticada, assim, né? Menosprezada. Ah, o fisiculturista é o cara que só toma bomba, né? Só que o que está acontecendo hoje em dia é as pessoas, o mundo inteiro, vendo o quanto isso é uma modalidade de altíssima performance que exige
né? Um processo assim absurdo. E o fisiculturismo está dando aula para outras modalidades até maiores, né? Com mais gente, com muito mais tempo de, assim, Sim, de esporte, de profissionalismo, no Brasil principalmente, e o fisiculturismo está mostrando o quanto o ativo principal é o atleta. Só que qual atleta? O atleta com mentalidade de atleta, né? Aquele que, além de ser atleta, ele empreende, ele busca criar negócios, fazer parte de negócios, se vincular a marcas. E aí, no final das contas, todo mundo cresce, porque as empresas crescem, elas alcançam novas pessoas, né? Os empresários vão faturar mais e o atleta vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais fama, vai ser referência para mais pessoas e vai arrastar uma multidão do seu esporte, da sua modalidade também para viver essa onda, para surfar essa mesma onda, né? Então é isso é isso. incrível. Mas é o que a gente fala, o atleta ele precisa ter, e o empresário também, a mentalidade de atleta, porque jogar nesse nível, onde as grandes ondas acontecem e tu consegue surfar ela, tu precisa estar preparado, É. né? E o que a gente poderia colocar assim como sendo os fatores principais do que as pessoas, o empresário e atleta precisa, Diogo, para alcançar essa relevância, esses resultados, né? Que são possíveis, como a gente está vendo, independente de onde tu veio, tu pode conquistar, independente da tua modalidade. A gente tem atletas dentro do nosso ecossistema, inclusive, atletas de modalidade que no Brasil tem 2.000 atletas no máximo, conquistando dezenas de milhares de reais em patrocínio, se vinculando com marcas internacionais, né? Então não importa de onde tu veio, o resultado que tu tem, o que importa é o que tu está disposto a fazer para conquistar resultados melhores. E na tua visão, Diogo, o que seria assim os pilares principais para aplicar uma mentalidade de atleta dentro dos negócios, do esporte e da vida? Primeiro Antes, pilar, assim. mas antes disso, eu só queria comentar uma coisa que até surgiu agora, né? Tem aqui, pode ter empreendedor, pessoas que trabalham em empresas grandes, alguém talvez do marketing de empresas grandes aí, que não estão ligadas ao fisiculturismo. Sim. Isso é uma oportunidade também. Por quê? Porque, tudo bem, esses atletas já têm cachês altos. Os maiores, né, do fisiculturismo já têm números elevados, mas às vezes para uma grande empresa ainda não é tanto. E tem muitos outros atletas do fisiculturismo que Em talvez ascensão. os maiores nomes do Brasil do fisiculturismo tenham verbas não, né, tenham contratos de valor alto, mas tem muitos outros atletas com muita visibilidade do fisiculturismo que não têm ainda esse reconhecimento, não conseguem fechar tantos patrocínios. E aí essas empresas de fora que enxergam esse poder conseguem contratar esses atletas do fisiculturismo e crescer junto com eles, né? Exato. Crescer junto com eles e aproveitar esse momento. Então é um belo momento também para as empresas que às vezes não pensam no fisiculturismo. Eles pensam em Uhum. esporte e pensam em todos os outros menos o fisiculturismo. Ou pensam apenas no futebol, muitas vezes, né? Que o Brasil é isso aí. Então, só E às para. vezes é bem diferente, né, o contexto assim de um que aí o empresário ele precisa buscar entender, né? Por isso que existe a Uhum. Atleta Pro também que faz essa conexão entre atletas e empresas para conseguir levar a melhor solução tanto para o atleta quanto para a empresa. Que às vezes a empresa ela quer alguém que possa divulgar a marca dela, divulgar os produtos, e ela vai lá e fecha o contrato com um atleta do futebol, por exemplo, né? Só que se esse atleta do futebol não se posiciona, não cria uma marca pessoal, ele só joga, às vezes ele não vai ter pessoas acompanhando ele para saber o que ele está fazendo além do esporte. Talvez ele só tenha fãs que acompanham ele pelo futebol, né? Então, por isso, mais uma vez, Isso. mentalidade de atleta é tu estender o que tu faz no esporte também na vida, né? Então, os caras que estão ganhando muito assim com fisiculturismo é porque eles criam não só fãs, seguidores, eles têm uma legião assim de fãs fiéis, né? De um público fiel que se eles falarem, ó, tu tem que comer batata doce com frango e beterraba para crescer. Os caras vão comer isso, vão botar a beterraba junto, porque né, o cara lá faz, é a referência nisso e funciona. Então eles têm fãs fiéis e as empresas precisam ver isso também, entender o contexto. Por que será que o Subway fechou com o Ramon Dino?
porque também tem tudo a ver com essa questão, né, de comer, de crescer, Hum. e eles estão vendo a quantidade de jovens hoje. Hoje tem muitos jovens que estão assim com uma multidão de pessoas acompanhando por conta de fisiculturismo, né? Tem jovens aí Uhum. de 15, 16 anos com mais de 1 milhão de seguidores, né? O Sim. Eduardo Correa, não sei se tu viu, e a Max Titano, eles estão fazendo aquela a Casa dos Campeões, se eu não me engano, é o nome, né? Uma seletiva assim em vários locais do Brasil que está Uhum. movimentando milhões de pessoas nas redes sociais para quê? Para divulgar cada vez mais a marca e fazer algo muito legal, que encontrar novos talentos que estão escondidos pro fisiculturismo. O que eu vejo no fisiculturismo é como ele não recebeu tanto aporte externo dessas empresas maiores, elas não viam que criou-se uma comunidade que eles foram criando coisas por Isso. conta própria e crescendo aquela base forte, assim, de dentro para fora, sem ter a Globo pagando lá milhões para aparecer lá nesses contratos do futebol e tal, né, que a coisa vai andando. Então, eles foram criando de dentro para fora essa comunidade forte, fazendo ações, as próprias empresas criando reality shows, né, que nem Uhum. esse aí que tu comentou. E aí os atletas engajando muito com isso, trabalhando em conjunto com a empresa, né, eles não são atores da Exato. marca. Eles trabalham junto como se fossem sócios, né? Tanto é que se tu pegar o próprio Cariani, né? Cada Uhum. marca que ele vai, o pessoal diz que Parece ele é que é dono. sócio. Uhum. Todo mundo diz, quando ele estava na Integral Médica, falava, a Integral é do Cariani, ele é sócio. Aí foi para Max, também, ele tem participação Bom. na Max. Aí foi para Uhum. Growth também. Por quê? Porque tem essa cultura no fisiculturismo do Vestir a camisa. atleta vestir realmente a camisa e criar coisas em conjunto. Total. E aí, com o crescimento do digital, do Instagram, do YouTube, das mídias, né, dessa influência, criou-se todo esse cenário positivo que agora está furando a bolha, mas vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí, o que vai acontecer em seguida. Mas vamos estar aí para acompanhar, com certeza. E vamos ver se a gente traz algum fisiculturista aí de renome aqui para mostrar essa visão por dentro também, né, do que está acontecendo É, de competições do altíssimo nível e também de mercado, né, de ter essa visão, essa mentalidade de atleta e o que é necessário para crescer em todos os sentidos, não só ganhando competições, mas que é tão difícil também ganhar competições dentro de qualquer modalidade, né? Agora, mas falando voltando à pergunta, né? isso, Qual era mesmo? Já esqueci. o que tu entende, assim, Diogo, que são os pilares para ter uma mentalidade de atleta para colocar dentro do esporte, dos negócios e da vida? Se tu tivesse que escolher assim, um primeiro pilar, qual seria? Para Eu acho qualquer pessoa que está ouvindo aqui, sair daqui e saber, cara, eu estou aplicando uma mentalidade de atleta na minha vida, no meu esporte e no meu negócio, ou no futuro negócio. pensando é muita coisa, né? Eu vou pensar em primeiro lugar no atleta, né? Que a gente falou muito Uhum. do atleta aqui. A primeira coisa que eu recomendaria que ele fizesse para ele ter, a gente tá falando do atleta que não tem a mentalidade de atleta em todos os Exato. pilares aí da vida dele. Seria esse atleta estudar o mercado de Uhum. patrocínios, se aprofundar nisso e começar a praticar essa parte de conquistar patrocínios, porque o atleta, hoje em dia, e isso serve também para os negócios, para o empreendedor. Sim, Muitos atletas sofrem patrocínios e muito empreendedor sofre vendas. sim. E então funciona para os dois, né? Funciona para o empreendedor, funciona para o atleta. O atleta ele não pode ser patrocinado porque ele ganhou uma competição. Ele não pode ser patrocinado porque ganhou a medalha de ouro e aí, no dia seguinte, uma empresa mandou um e-mail para ele. Isso é sofrer um patrocínio, Uhum. né? E a E empresa acha também. que isso é muito positivo, né? Ele É, se vangloria muito, só que na verdade é bem isso. O empreendedor entende um pouco melhor, talvez, porque sofrer vendas às vezes é um problema. É um problema é, que se tu continuar sofrendo vendas por 1, 2 anos, vai ter uma hora que tu não vai mais sofrer venda.
e aí tu não tem mais faturamento, né? Porque se tu só sofre vendas, se tu só recebe apoio, enfim, ajuda, né? Uhum, Não aprende a conquistar. exato. E o atleta que aprende a conquistar patrocínios, ele aprende a vender. Exato. Então esse eu acho que é o pilar fundamental, básico, assim, para o atleta começar realmente a ter essa mentalidade. Mas aí entra a mentalidade, né? Dentro É, dessa ação, né? Esse é um, um pilar, assim, que ele precisa saber fazer, e aí aplicar a mentalidade realmente de atleta para colocar isso realmente em prática. É sim. transferir aquilo que ele É, faz nos treinos e- para parte do patrocínio, posicionamento e tudo mais. é basicamente o atleta pensar no longo prazo, o atleta, o empreendedor, pensar no longo prazo e agir de acordo no curto prazo, né? Que é tomar decisões conscientes, sabendo o que quer produzir. Porque não adianta tu ser atleta e, vou só me preparar para competir e o patrocínio vai chegar. Inclusive, a gente falou do fisiculturismo, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns fisiculturistas que até, inclusive, assim, um trouxe uma vez que, eu vou conquistar o Procard e aí os patrocínios vão surgir. Cara, não é assim que acontece. Uh-uh. Tem tanta gente que conquistou o Procard e tá dependendo de rifa, de vaquinha, que é coisa absurda. Uh. Então não é um O, Procard, não é um título, né, que vai te dar esse é, dinheiro, esse patrocínio. semana passada eu vi um post de um atleta do surf que classificou para um campeonato, não sei qual, enfim, no Havaí, e estava se lamentando, né, nesse post que infelizmente ele não ia ir lá, não ia conseguir competir no Havaí porque ele não tinha dinheiro para ir, Cara, ele não tinha condições. E aí os comentários embaixo da postagem dele era o quê? Ninguém realmente assumindo a responsabilidade, é todo mundo jogando a responsabilidade para quem? Para o governo, para a lei disso, daquilo, que não apoia o esporte. Tá, mas espera aí, quem que poderia realmente fazer com que aquele atleta conseguisse pagar uma passagem para o Havaí? uhum, A única pessoa que poderia fazer com que ele fosse era ele mesmo. ele mesmo. Ele mesmo. Então, talvez ele até fez o post e tal, talvez ele entendeu isso, né, na cabeça Uhum. dele. Mas as pessoas acreditam que não, que tem que receber ajuda, É, isso, aquilo. para ver como essa é a mentalidade comum, né? Já a É. mentalidade de atleta é o quê? Cara, tu não espera surgir uma vaga. Tu se prepara Uhum. para ter tudo o que precisa para conquistar a vaga e ir para Não, lá, o investir. cara aí muitos comentando que daí tem muita gente que vai para lá, nem tem vaga e vai para lá assistir, enfim. E é Sim, então, atleta, né? Por quê? exato. Porque a pessoa se preparou, então é melhor estar preparado. Bom, eu tenho a passagem comprada aqui, agora Uhum, eu vou conseguir a classificação. Mas enfim, é só é. mais um exemplo, né? Mas é isso mesmo, é pensar no longo prazo e agir no curto prazo, ou seja, o que que tu quer conquistar daqui 5 anos, né, dentro do teu negócio, dentro do teu Isso. esporte, na tua carreira pessoal, profissional. Então, dependendo disso, eu quero ser campeão olímpico daqui 5 anos, 4 anos, 3 anos, né? Pouco mais agora para passando Los Angeles, mas quero faturar 1 milhão por ano com a minha empresa. Então, o que que precisa ser feito agora para faturar isso nos próximos anos? Né? Onde que tu precisa investir teu tempo, tua energia, o dinheiro que tu tem atualmente? Porque, como a gente falou, sem investimento, sem risco, sem retorno. Eu não conheço um atleta que se tornou campeão, que conquistou patrocínios, ou um empresário que começou a faturar muito, ter muita lucratividade, sem correr riscos e sem investir. Não tem como, né? Então esse, sem dúvidas, é o primeiro pilar. Eu acredito muito também que, como a gente falou, né, a mentalidade de atleta, Diogo, ela traz algumas características, né, algumas habilidades também, assim, de caráter, que a gente consegue diferenciar muito bem alguém que é atleta, tem mentalidade de atleta, daquela pessoa que às vezes não tem essa mentalidade, uma pessoa comum, né, uma pessoa normal, como a gente fala. Que é o quê? É disciplina. O atleta, a mentalidade de atleta é treinar disciplina, fortalecer o músculo da disciplina todos os dias.
E não tem alguém que vai ter sucesso sem disciplina. Não existe sucesso sem disciplina, né? Os nossos sonhos, eles merecem a nossa disciplina diária. Não é ter disciplina um dia só, na segunda-feira, né? Quando começa a semana, tu errou no final de semana inteiro e aí na segunda tu vai acertar, mas aí na terça tu já erra. Não, disciplina é fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade de fazer, mas criar um contrato contigo, um compromisso contigo de que precisa executar todos os dias dentro daquilo que tu quer conquistar. E isso quem tem uma mentalidade de atleta entende muito bem, né? Nós, inclusive, temos um programa de mentoria que é focado em empresários profissionais autônomos. Nós temos lá psicólogos, nutricionistas, personal trainers, né? Treinadores em geral, advogados, médicos, empresários de vários ramos que aplicam essa mentalidade de atleta dentro dos negócios e da vida deles. O que esses profissionais têm de diferente da grande maioria dos outros profissionais? A gente tem nutricionista, por exemplo, que fatura sozinho mais de 50 mil reais por mês, sem secretária, sem nada. Enquanto isso, existem nutricionistas no mercado que estão abandonando a profissão porque dizem que a profissão não dá dinheiro, não dá mais do que 5 mil reais por mês. Aí volta lá para a pergunta que eu te fiz no começo, né, Diogo? Por que alguns atletas ficam milionários e outros vivem quebrados? Mas isso a gente pode estender para todas as profissões. Por que alguns nutricionistas ficam milionários e outros vivem quebrados? Por que alguns advogados ganham 2 mil por mês e outros ganham 200 mil por mês? Por quê? Porque essa mentalidade de atleta, turma, é um diferencial gigantesco. Tem muita gente que não está olhando para isso. Mas os grandes empresários, os atletas que se tornam multimilionários, eles jogam esse jogo aqui que a gente está falando. Se tu conseguir aplicar isso a partir de hoje na tua vida, no contexto atual, sabe? Não precisa transformar muita coisa, mas começar a aplicar isso no teu dia a dia, eu duvido que em um ano tu não é uma pessoa completamente diferente com resultados completamente diferentes do que tu tem hoje. Vai ter pessoas que vão ter que te conhecer de novo se tu aplicar isso todos os dias, né? Então essa disciplina é algo inegociável para quem quer crescer, para quem quer vencer de verdade, né? Não é só para quem quer competir e participar de algo, é para quem quer vencer. Concorda, Joe? E não é só retorno financeiro, né? Tu falou Não. do retorno Ter é financeiro, consequência, né? é uma consequência, porque a gente vê também alguns profissionais, como tu mesmo comentou, enfim, nutricionistas ou outros profissionais, ganhando pouco, digamos assim, mas trabalhando muito. Muito. Trabalhando o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Agenda lotada e ganhando pouco. Ou um empresário, um empreendedor com alguns funcionários e trabalhando dia e noite, abrindo, fechando loja, vivendo aquela vida maluca e não faturando o que poderia faturar. Uhum. E a maioria dos que a gente vê nessa situação, eles não têm esses pilares, né? Exato. Eles acabam não conseguindo aplicar essa mentalidade, então ficam presos nisso. Então, às vezes, não. Ou eles ganham bem, conseguem faturar bem, mas o resto da vida tá muito ruim, né? É, Ou não tem tempo para nada, não tem liberdade. é. A Que gente aí sempre entra. fala, né, que não adianta, né, tu ganhar 100, 200, 300 mil reais por mês se tu é um escravo Eu ser do escravo. teu próprio trabalho, se tu não consegue ver os teus filhos durante o dia, tu sai de casa, eles estão dormindo, volta para casa, eles estão dormindo de novo. Aí não é vida também, né? É. É aí que entra o pilar que eu considero assim como sendo um dos mais importantes da mentalidade de atleta, que até a gente falou no último episódio aqui, né? Deu exemplo aí do Tom Brady, do Djoko, caras que dominam muito bem isso, que é ter gestão emocional, né? Controle mental, de fato. Porque não adianta só tu ganhar dinheiro, ganhar competições, se tu não tiver uma gestão emocional. Aliás, é difícil que tu ganhe dinheiro e ganhe competições se tu não tiver essa gestão emocional, esse controle mental, né? Por isso que um dos pilares que a gente trabalha muito, inclusive dentro do Champions, desse programa de mentoria, é justamente esse, de aplicar a mentalidade certa dentro dos negócios da tua vida, porque não adianta nada tu ser um campeão no esporte ou tu ter um sucesso financeiro e tu ter um grande fracasso na tua família, um grande fracasso na tua saúde,
né? Um grande fracasso em qualquer outra situação que depende exclusivamente de ti. Como o Diogo acabou de falar aqui, não ter tempo para a família, não conseguir ver os filhos crescendo, né? Tanto eu quanto o Diogo, a gente está vivendo isso muito intensamente. O Diogo tem uma filha que está com 3, né? E a E outra eu tô está com meses? com 3 meses a outra. 3 meses, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e agora um filho de 15 dias, né? Então a gente vive isso intensamente, assim, cara, a gente até conversava, né? Sobre se a gente passar um dia sem ensinar algo para os nossos filhos, uma semana sem ensinar algo para os nossos filhos, o tempo passou e não volta mais, sabe? Não tem como voltar lá atrás e ensinar. Ou a gente usa o tempo agora para investir no que realmente importa, que é no crescimento dos nossos filhos, no crescimento dos nossos negócios, na performance que a gente quer adquirir para nós mesmos, em se tornar pessoas melhores, né? Ajudar mais pessoas, ou a gente vai ter que se contentar com viver sempre na média, né? Só que para isso é necessário ter essa gestão emocional, entender que o processo é 100% mental. Jogar no alto nível é saber que o jogo vai ser mental todos os dias, né? É lidar com os desejos, com o cansaço, porque não quer dizer que tu tem uma vida com liberdade, tu consegue trabalhar de onde tu tiver, tu tá ganhando bastante dinheiro, fazendo bastante dinheiro, tendo liberdade para viajar com a tua família, para morar onde tu quer, né, para ter o carro que tu gosta. Isso não quer dizer que a tua vida vai ser fácil. Pelo contrário, quanto mais alta a montanha, mais difícil é a escalada, né, para chegar no topo, como a gente fala, exige um processo que a maioria não está disposta a passar. Só que no final das contas vai ter dor para todo mundo. Ou é a dor da vitória, de chegar lá no topo, ou é a dor do arrependimento, de saber que tu tem capacidade de chegar no topo e tu continuar no mesmo lugar, por quê? Porque tu não está disposto a investir o teu tempo, não está disposto a colocar mais energia, né? Tu é Uhum. preguiçoso e tu não está disposto a, de fato, colocar um dinheiro que tu tem para adquirir conhecimentos que tu ainda não tem. Que essa, na verdade, na minha visão, que fez eu também crescer, sempre foi isso, né? Poder investir, faturar e investir para continuar crescendo. E eu não vejo outra maneira. Tem no esporte, a gente pega exemplos aí, o pessoal fala, a mídia fala, né, que o LeBron James é um cara que investe US$ 1 milhão por ano na performance pessoal dele, né, em questão de tecnologia, assim, voltada à medicina, à recuperação e tal. Então, por que que esses caras investem nisso? Eles estão lá no alto nível, eles têm tudo à disposição deles, mas por que que eles investem? Porque eles sabem que se eles pararem de investir, eles param de evoluir. Quem dirá para quem está no começo da jornada, né? Quem está É, no topo continua investindo para quê? Para alcançar topos maiores. Quem dirá quem está no começo da jornada. é. E quem tá no começo, às vezes, tem pequenos ajustes, né, Muda que muito o fazem jogo. que mudam muito o jogo, que liberam tempo, talvez, aquele tempo precioso que tu disse que tu não tem, né, que eu Exato. muitas vezes falei também. A gente passou Todo... por isso, né, e passa, todo mundo passa. Sim, E alguns ajustes hoje em dia com tecnologia, bom, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, nos nossos negócios ou até os atletas que estão acompanhando, que podem fazer para liberar esse tempo precioso que não volta, né, exato. para conseguir fazer outras coisas e crescer e faturar mais e ter mais essa liberdade que todo mundo sempre busca com essa consciência, né, com esse Sim, controle emocional, é que é isso uma aí. busca constante, né, não quer dizer que a pessoa: agora, a partir de agora eu sou o cara controlado". Não, né. Não. E é um jogo diário, né? Acontece 24/7. Essa é a competição 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não tem intervalo. Nem enquanto tu dorme não para esse jogo, né? O jogo continua enquanto tu dorme, até porque se tu dormir mal, tu vai sentir o reflexo disso no dia seguinte. Né? A gente que diga, né, Diogo, É, sobre é, isso, no dia porque é uma fase que a gente dorme menos, né? Quando os bebês são pequenos e tal, mas é muito importante. Então, ter gestão emocional, saber passar por esses momentos, né? A gente ter formas de crescer, estar atrelados, aliados, né, a pessoas, associados a pessoas que estão performando nesse nível, é a única maneira de mudar o jogo, né? Então, até vale aqui deixar
um convite para empresários, atletas que empreendem, que têm essa visão de mercado, que querem crescer, que querem criar negócios, ou já têm negócios e quer escalar vendas desse negócio, faturar mais, né, criar ferramentas mesmo para evoluir. O Champions é o lugar certo para isso, porque ele é o único programa de mentoria hoje no Brasil que traz essa mentalidade de atleta para dentro dos negócios e da vida. Então, todos os nossos mentorados hoje do Champions são pessoas, empresários, né, profissionais, que vivem de alguma forma o esporte. A gente, inclusive, tem lá dentro atletas olímpicos, né, que empreendem, que têm negócios, que têm marcas pessoais também. Né? A gente tem treinadores lá, nutricionistas, psicólogos, como a gente falou também, que são pessoas que ou já foram atletas ou são atletas, que têm esse vínculo, né, direto com a alta performance, que vivem a alta performance, porque a alta performance não é uma busca, a alta performance é uma entrega, é a gente se entregar para viver aquilo ali todos os dias. E se tu tiver pessoas ao teu redor que estão associadas a ti e não vivem isso, mas tu quer os resultados que a alta performance gera, talvez tu nunca vai ver esses resultados acontecendo na tua vida. Enquanto isso, tu vai ver acontecendo na vida dos outros, né? De pessoas com talvez até menos capacidade, menos talento do que tu, mas que estão nos ambientes certos, que estão conectados com pessoas que estão empurrando para cima, não para baixo. Tá cheio de gente empurrando para baixo, né? Falando sobre as dificuldades do mercado, do ano, do governo e não sei o quê, sempre encontrando maneiras de reclamar. Enquanto isso, tem pessoas que estão encontrando maneiras de prosperar, de crescer, de se tornar pessoas melhores, de evoluir seus negócios e, de fato, deixar um mundo melhor também, né? Então, quem quiser conhecer mais sobre o Champions, Diogo, como que consegue? Vamos deixar um link aqui abaixo do episódio, tanto no YouTube, Spotify. Basta clicar aí no link, vocês vão abrir a página, vão conhecer um pouco mais o programa, tem lá um formulário para vocês preencherem para a gente entender se faz sentido também para vocês, porque depende muito do momento, né, de cada pessoa, de cada negócio, e aí a gente vai ter um prazer aí de quem entrar por esse formulário do link aí, a gente vai ter prazer de chamar e ter uma conversa que já vai, com certeza, ajudar muito vocês a entenderem um pouco mais desse mundo que é fascinante, né? Esse mundo de conseguir trazer essa mentalidade dos atletas de alto nível, da alta performance para a vida pessoal. E aqueles que se assustam com a alta performance, eu já fui um deles. Aquela pessoa que acha, pô, alta performance, meu Deus, vou ter que trabalhar 24 horas por dia. Não tem nada a ver com isso, né, Nicolas? Muito Alta pelo performance é justamente o contrário, é conseguir desempenhar muito bem o que tu desejas. Tu deseja ter uma vida abundante e talvez com muito mais tempo, com mais liberdade. Isso é alta performance também. Então, essa palavra às vezes assusta algumas pessoas. Então, é bom sempre falar isso também, né? demais. Experimenta viver uma vida sem alta performance, né, para ver quão cansativa ela vai ser. Vai ser muito mais cansativa do que quando tu tem alta performance, quando tu tem disciplina, né? Porque disciplina, na verdade, na minha visão, é o que traz liberdade para a vida. Falta de liberdade é quando a gente não tem disciplina e a gente só opera, né? Tá todo dia ali só resolvendo o problema e sem saber para onde está indo, sem ter as pessoas certas ao redor, né? Aí a gente anda perdidos. Aí sim, aí só cansa, porque tu não vê o resultado. É diferente de quando a gente trabalha com propósito, com estratégia para crescer, saber que todo dia tu tá se tornando pelo menos 1% melhor, né? Então que esse episódio possa ter feito sentido aí para ti, que tu consiga a partir de agora colocar em prática essa mentalidade de atleta dentro do teu contexto, se tu é atleta, empresário, né, e saiba que existe um ambiente que está aqui para te ajudar. O No Topo é justamente isso, né? É um ambiente que a gente criou aqui para te ajudar a escalar na jornada da tua vida, do teu esporte e dos teus negócios. Exatamente como um atleta de alta performance faz. Ele nunca se contenta. Ele é grato, mas ele não é satisfeito. Ele está sempre buscando algo a mais, porque ele sabe que o poder do ser humano está em entregar o algo a mais, todos os dias. Muito bom. É isso aí. Fechamos com chave de ouro, então. Demais.
Demais. Ansioso para o próximo episódio aqui, para o nosso próximo encontro. Até quem gostou, né, desse papo aí, tá gostando, deixa aqui nos comentários também para a gente saber. A gente vai trazer aí agora convidados, uma série de convidados também, com certeza pessoas que vivem no topo, que escalaram e que continuam escalando. Então, se tu souber de alguém, tem alguém que tu gostaria que a gente trouxesse aqui também para um dos próximos episódios, já deixa aqui nos comentários para a gente saber. E daqui a pouco, tu pode ser uma das pessoas que a gente vai trazer aqui. Vai ser um prazer e um privilégio para nós. Isso aí, bora pro topo. Vamos Aonde pra o cima. pessoal pode te achar, Nicolas? @Nicolas Pasqualeto, com CH e Pasqualeto com QU e 2T's no Instagram. Vai estar aqui na descrição também. É isso aí, eu é Diogo Moraes MKT lá no Instagram. Muito bom. Beleza? Estamos juntos, turma. Bora pra Tamo cima. junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.